Pois é, estamos com o nosso Economia e Desenvolvimento, o primeiro programa deste inverno, que começou dia 21, nessa semana, na quarta-feira. Na verdade, aí se prevê que seja um inverno não tanto frio, né, quanto foi o ano passado, e mais com um pouco mais de chuva também. Quer dizer, o grande problema não é o frio, mas é a chuva, que muitas vezes vem junto com o frio e tal. E, por incrível que pareça, as nossas cidades ainda não estão preparadas para muita chuva. Todo ano acontece isso, mas nós não estamos preparados para isso. É enchente, é queda de muro, queda de barreiras, queda de... Enfim, essas aglomerações urbanas que nunca foram planejadas, quer dizer... E quando o governo quer fazer isso, sempre tem oposição. Bom, de qualquer maneira, é um drama social que se repete não só aqui no Rio Grande do Sul, mas principalmente no Nordeste, que hoje, ao contrário de épocas atrás, o Nordeste era carente de chuva. Hoje chove mais lá do que aqui no Sul. São coisas, as revoluções e transformações climáticas que sempre aconteceram. Bom, nós estamos recebendo aqui os irmãos Queiroz, o Mários... Tudo bem? E o Emanuel. Como é que está, Silvio? Tudo bem? Que já estiveram aqui no programa há algum tempo atrás, já estiveram algumas vezes, e são os expoentes do coaching aqui no Rio Grande do Sul. Eles estão lançando esse livro Realize-se, né? Aliás, vocês já lançaram o livro. Quer que fala para ele, Mários? Posso falar primeiro. Nós lançamos dia 16 de março, tá, desse ano. E foi uma oportunidade de reencontrar os nossos amigos, pessoas que nos acompanham, principalmente na internet, né? E alguns seguidores. Então, foi muito prazeroso o lançamento do livro e nós estamos já colhendo, né, a repercussão desse trabalho. E uma coisa que chama muito a nossa atenção é que algumas pessoas que já leram o livro, que é um livro simples, né, Silvio? Um livro que a gente pode falar um pouco sobre o conteúdo daqui a pouco, mas que algumas pessoas já estão nos dizendo... 85 páginas, né? Por aí. 88, por aí. 88 páginas. E as pessoas já estão dizendo, algumas, que estão colocando na cabeceira o livro Realize-se. Que é uma extensão do que nós estamos fazendo há quase 3 anos. Esse ano, em agosto, fechamos 3 anos de palestras sobre autoestima. Então, nós dizemos para as pessoas o seguinte, Silvio, a autoestima é a mola que move a vida do ser humano. Que move as nações, né? Porque sempre eu digo assim, ó, quando a gente muda o seu interior, quando ela tem autoestima, a gente quer mudar a nossa realidade. Quando nós mudamos a nossa realidade externa, através da mudança interna, nós mudamos o ambiente em que nós vivemos, mudamos a família, mudamos os relacionamentos, mudamos um país. Não é verdade, Manuel? Exatamente. É esse mesmo conceito que nós trazemos na nossa palestra. Uma pessoa que não tem autoestima, ela pode estar com todas as ferramentas para fazer um voo na sua vida, uma melhora na sua vida, mas ela não acredita em si. O nosso país, o nosso estado e a nossa querida cidade também necessitam que nós, cidadãos, tenhamos uma autoestima elevada para que possamos transformar a nossa realidade em uma realidade melhor, né, Silvio? A realidade de cada um de nós. Nós temos aqui uma tradição no Brasil, né, e por isso nós temos muita gente marginalizada, muitos pobres, pessoas com potencial que acabam não se realizando, né? E acho maravilhoso que esse trabalho que vocês fazem, né, que é exatamente de fazer com que as pessoas se toquem, que ninguém vai fazer por elas. Elas é que tem que fazer por si. E tu começa a mudar a tua vida na medida em que tu tem essa consciência. Sim, essa questão do coitadismo, da vitimização, né? Isso aí são coisas, são remédios que vão te deixar sempre doente, não vão te curar. Esse tipo de postura, que é muito comum na cultura brasileira, faz com que as pessoas encontrem muito mais desculpas, né, para a sua situação, do que elas definitivamente busquem mudanças. Agora, se uma pessoa, um indivíduo, consegue fazer transformações, e às vezes são transformações que influenciam o seu resultado positivo, vai influenciar a família, vai influenciar os colegas, a própria sociedade. Então, se tu conseguires imaginar em larga escala as pessoas cuidando da sua autoestima, melhorando a sua condição interna, certamente as transformações acontecem, porque estão acontecendo inclusive conosco, porque por isso que nos motivou essa caminhada. Eu costumo dizer, Silvio, que quando nós mudamos a forma de pensar e começamos a tomar uma atitude, uma pequena porta se abre e atrás dessa porta tem uma avenida asfaltada. Não é a avenida esburacada, sabe? É bem asfaltada, é um caminho fantástico. Sabe, Silvio? Com várias pistas. E as coisas começam realmente a acontecer. Tu fica surpreso. Por quê? Porque quando a gente busca o foco, tu deve lembrar, essa questão do foco é muito importante, né? E no coaching se fala muito, né? A questão do foco.
porque tu consegue visualizar aquilo e o caminho abre. Abre mesmo. Bom, você sabe que eu estou lançando, a propósito de vocês, do trabalho de vocês, eu estou lançando meu livro também no mês que vem, que está aqui, a ética protestante, né, muda o caráter conformista do brasileiro. E, na verdade, muitas das coisas que vocês fazem, e vocês estão desenvolvendo, que é maravilhoso, é contido nesse livro, porque ele tem a origem na Reforma Protestante do século XVI. Né? E essa Reforma Protestante, onde é que ela mexeu? Ela mexeu na mente das pessoas. Perfeito. Né? E aí é que tu muda as pessoas, quando tu começa a mudar a mentalidade das pessoas. Então, se hoje os países mais desenvolvidos, todos eles são protestantes. Por quê? Porque eles tiveram esta semente e vocês, o coaching, trabalha exatamente em todos os caminhos. Quando se diz, por exemplo, Calvino, que defendia a predestinação em Calvino era, na verdade, o que ele desvendava de que Deus nos colocou cada um com uma vocação. E tu tem que descobrir qual é a tua vocação. E aí está o teu destino. Quer dizer, tu vais ter uma predestinação de vida próspera, abundante, com saúde e tal, se você descobrir isso. E esses aí são os instrumentos que a gente descobre dentro de si, né? O potencial que tem. E quando tu falas em descoberta, e nós falamos isso nas nossas palestras e também no livro, porque a autodescoberta, o autorreconhecimento, ele necessita inicialmente que a pessoa se enxergue. Se nós vivermos olhando para fora, e por isso que às vezes as pessoas ficam se preocupando com o que, por exemplo, né? O que a vizinha está vestindo? Como é que está o penteado da fulana? Qual é o carro que o meu vizinho está comprando? A pessoa está totalmente focada do lado de fora. Ela não está se enxergando, ela não para pensar que ela tem que ir para frente do espelho, se olhar, se observar, principalmente se amar, tá? Porque ela autoestima aí entra no caminho do quê? Do seu próprio desenvolvimento, né, mano? A verdadeira mudança, ela é interna, né? Então, eu te diria o seguinte, a mudança que funciona é aquela que é interna, porque aí o que vem de fora não te muda nada. Porque pode existir uma mudança fora de você, mas aí essa mudança ela vai ser temporária. Então, a pessoa primeiro ela se analisa, ela vê quem ela é e ela vê se ela vai tomar a decisão. Eu quero mudar a minha vida ou não quero mudar a minha vida? A partir daí cria uma força, você cria uma força dentro de você para que você vá atrás de uma mudança, de uma melhora. Porque existe ferramenta em tudo que é lugar. Nós vivemos uma época tão bonita, pessoal, onde tu podes ir ali no Google e buscar um assunto e estar a par de uma coisa, de um assunto, de alguma outra, de uma nova lei, de um sistema que antigamente nós deveríamos ir numa biblioteca. Daqui a pouco tu quer fazer uma coisa, eu vou no Google e ver como é que se faz isso. Tu aprende a fazer. Sim. É por isso que quando eu fiz o comentário e a questão do trabalho, poxa, olha, eu fico impressionado de ver pessoas dizendo que não pode mudar na lei trabalhista. Ora, o trabalho mudou. Eu me lembro, assim, quem já acompanha, como eu, como economista, a Revolução Industrial, né? Quer dizer, naquele tempo nós tínhamos o operário que era o chão de fábrica, que se dizia. Ele trabalhava em condições insalubres, não recebia, era quase escravo. Hoje não. Hoje nós somos proprietários do nosso próprio fator de trabalho. Nós é que determinamos o valor do nosso trabalho. Por exemplo, quando Marx... O marxismo dizia que a mais-valia era uma expropriação do capitalista que explorava o trabalhador. Na verdade, hoje, esse domínio dessa mais-valia que o Marx falava é meu. Eu é que determino o meu valor no mercado e vou vender no mercado esse valor. Né? Quer dizer, então, isso mudou. Quer dizer, por que não vai mudar a relação de trabalho? Por que nós não podemos mudar as leis e adaptar as leis ao novo mercado? Tu falaste agora há pouco na importância da liberdade individual, né? Onde as pessoas podem... num ambiente de prosperidade, né, ou que se encaminha para a prosperidade, eu acredito que um grande sinal é essa liberdade do trabalhador procurar espaço para ele. Ele investe na sua capacitação, né, busca os meios e encontra espaço onde ele quiser. Por que eu digo isso? Porque aí a pessoa não é obrigada a trabalhar numa empresa que ele não está satisfeito, porque ele tem um ambiente de oportunidades. Tem um rol enorme de alternativas. Agora, quando tu não tens alternativa, aí limita a tua possibilidade. Agora, importantíssimo, nós somos uma sociedade composta de indivíduos. É verdade. Cada um escreve a sua história, investe na sua história. Né? E isso que compõe a sociedade. Exato. Tem um livro chamado, que até eu recomendo esse livro, chamado As Virtudes do Egoísmo, de Ayn Rand. Já li. Fantástico. Fantástico. Por quê? Porque, na verdade, nós vivemos numa cultura que tu falar em individual
individualismo é pecado. Não, a questão da caridade, vamos colocar a questão do individualismo e da caridade. Os países que mais fazem caridade são os países mais desenvolvidos, aqueles que privilegiaram as liberdades individuais, de escolhas individuais. Ou seja, se eu não estiver bem comigo mesmo, como é que eu vou praticar caridade? Eu não posso passar na rua agora ali e pedir para qualquer pessoa me dar um prato de comida. A pessoa pode não ter. Então, eu só posso ter a caridade de quem tem prosperidade. E isso você faz através do quê? Do potencial individual de cada um, das liberdades de escolha de cada um. Perfeito. Exatamente. Sabes que, inclusive, nesse livro, ela coloca, por uma observação, né, do leitor, essa questão da necessidade do sacrifício. E como quase de graça, né? Mas quase como uma obrigatoriedade. Não, nós podemos prosperar, podemos influenciar as pessoas que estão em volta da gente, para que a prosperidade é uma coisa tão bonita, porque quando ela acontece, ela irradia. O trabalho que eu e o Manuel fazemos é justamente para mostrar para as pessoas, primeiro, que elas podem fazer muita coisa que elas nem imaginam que são capazes. Porque, se tu disseste algo semelhante, é uma espécie de um despertar. E a gente fica naquela negatividade, aceitando e sendo influenciado por ideias negativas, está tudo aquele ruim, lixo mental que vem da tradição. E a gente não faz essa limpeza mental, que é fundamental, Emanuel. Inclusive, a nossa intenção era até comentar um pouco sobre o método que a gente desenvolveu, que ele é fácil. Vamos lá, qual é o método? Ele começa, tá? São 4 ações que estão no livro, nas palestras. A primeira é o que tu disseste. Nós precisamos selecionar o que nós pensamos. É fundamental parar de aceitar tudo que é ideia que aparece, e muitas delas nós sabemos que não são ideias construtivas, né? E partindo daí a gente vai para uma nova etapa. Claro, isso está tudo detalhado no livro, né? Mas de forma assim, geral, né? Por favor, eu quero ler o livro. Tá? Claro, Nós vamos para uma etapa onde nós começamos a mudar os pensamentos e daí nós começamos a levar pro corpo. Nós precisamos de postura. Sabe aquela coisa do vendedor de chegar numa loja, o vendedor está assim para te atender, ele está ali, parece que está fazendo um favor? Não, as pessoas têm que ter uma postura adequada ao que estão fazendo. Se tu chegas num lugar onde eu tenho que te receber, bom dia, como é que vai? Posso lhe ajudar, né, mano? Eu diria ainda mais profundamente falando, Silvio, é o seguinte, a postura é a atitude. Então, por exemplo, se você acredita que você está numa empresa, você tem os seus objetivos dentro dessa empresa de crescimento ou de ganho ou de lucro, comece a se comportar e agir como uma pessoa que está dentro do trabalho. Então, se você quer fazer vamos dizer, você vai estudar, vai fazer um concurso, vai entrar numa faculdade, comece a ter a atitude de quem sabe o que está fazendo, que está estudando, que está se esforçando. O que nós vemos muito é que as pessoas, elas se comportam realmente como elas acreditam. Tem pessoas, como o Mário falou, o vendedor está ali, ele não está ali para te vender, nem para te atender. Ele está ali esperando acabar o horário dele para ir para casa. Então, ele se comporta dessa maneira. E daí, o que acontece? Minhas vendas estão ruins, Silvio, eu não consigo vender e meus colegas vendem. Aí, tu vai ver os colegas dele lá. Bom dia, senhor, o senhor precisa de alguma coisa? Posso lhe ajudar? A pessoa está alerta. Os outros colocaram na cabeça o quê? Eu estou nessa loja, nem que seja para ganhar um dinheiro, para fazer uma faculdade, para ir embora. Então, eu vou trabalhar aqui comprometido. E a postura modifica. É aquela história, né, Manuel? Exatamente. As pessoas fazem sempre... Aquela história sempre, fazem a mesma coisa e querem ter resultado diferente. E tem um detalhe que eu acho interessante, que me veio aqui à cabeça, que é o seguinte. Se existe uma crise, a minha sugestão é a seguinte. Se existe uma crise, não faça parte dela. Tá? Não aceite a crise. Me lembrei de uma história do Japão. Me lembrei de uma história do Japão, porque na época que eu morei no Japão, tivemos a crise de 2008, a crise imobiliária dos Estados Unidos. Sim, Nessa época eu trabalhava num grande estaleiro e nós fazíamos, eu acho que 6 navios de carga de carros por mês. Era uma linha de montagem gigantesca. Veio essa crise, não precisava mais exportar carros para os Estados Unidos, os contratos foram acabando e eu tive que ir para outro lugar. Fui trabalhar em outro lugar, fui trabalhar num escritório de advocacia e nessa época o dono do escritório me disse o seguinte: tu viste que nós estamos numa crise aqui no Japão? Vou te levar junto com os japoneses, conhecer umas pessoas, uns pequenos empresários. Aí conversamos e depois ele me disse assim, tu viu alguém falando de crise aqui? Eu disse, realmente não vi ninguém. Porque o japonês, quando ele chega em crise, ele mata no peito e não fica choramingando. Começa a trabalhar para sair da crise. É incrível. O nosso usa a crise
para se autodemolir, né? Se autodemolir, se autodestruir, né? E depois nós não sabemos por que a gente está num país que é maluco. E aí nós temos um país assim que as pessoas acham que o Estado tem que fazer tudo por ela. Esse é o problema do brasileiro, a questão da vitimização, do coitadismo, e que o Estado tem obrigação com ela. Não tem obrigação coisa nenhuma. Aliás, quando o Kennedy foi eleito presidente dos Estados Unidos, que ele teve lá, aliás, foi exatamente no dia 23 de novembro de 1963 que ele foi assassinado, ele estava em Dallas, no Texas, e na palestra que ele fez lá para os empresários e tal, ele disse assim, ó, não pergunte o que os Estados Unidos, que o seu país possa fazer por você, mas veja o que você pode fazer pelo seu país. E essa questão. Eu acredito que foi no discurso, eu acho que foi o discurso da posse. De posse. De posse, é? Eu Sim, acho que foi. Ele repetiu lá. Ele repetiu em Dallas. Ele fez repetiu exatamente em Dallas. E isso é emblemático por quê? Porque a autoestima é que promove... A autoestima elevada é o que promove essa capacidade de tomar uma atitude positiva e uma atitude para frente. Por quê? Se tu disseres essa mesma frase para uma pessoa que não acredita em si, que não acredita no seu potencial e na sua força, o que vai acontecer, Silvio? Tu fala para ele assim, não, mas tu tem que ver o que tu pode fazer. E o cara, mas eu não posso, eu tô fraco. Não posso, eu não consigo. Não consigo, não Quer posso. Quer ver uma frase que eu ouço muito, não é pra mim. Que eu não falo mais? É difícil. Pessoal, tu fala um negócio assim, cara... Aí é que é bom, aí é que é difícil. O que é difícil é o que é bom, né? Não, e outra coisa, se é difícil, não quer dizer que seja impossível, né? E tem outra coisa, assim, antes de encerrar aqui a nossa participação, nós falamos aqui em sacrifício, né? Então, a Bíblia diz uma coisa, dai e dar-se-vos-á, quer dizer, dai primeiro, você tem que se doar. Você tem que fazer o sacrifício, senão você não vai ter resultado. Esse é o grande segredo. As pessoas querem receber só. Ó, eu acredito, então, que as outras duas ações vão ficar pendente para o próximo programa ou para os eleitores que vão... Desculpa, eleitores. Os leitores. Os leitores, né? Deixa eu te dizer uma coisa, Silvio, eu não sei se a gente já está em Canoas. Nós estaremos dia 27 de junho, é uma terça-feira, na Feira do Livro de Canoas, tá? Vai ser um privilégio para nós, estamos lá autografando. E lá vai ser o dia da cidade, vai ser o aniversário da cidade, vai ser muito bacana, uma experiência interessante. Eu vou complementar a informação dele que nós estaremos em Canoas, claro, no dia 27, na terça-feira, às 14 horas, no Café Literário. E o interessante também, esse ano a feira homenageia o Ziraldo. Se não me engano, né? Então, eu gostaria de agradecer aqui, claro, fomentar, né? Você que mora em Sapucaia, Esteio, São Leopoldo, em Canoas, e Porto Alegre também. Porto Alegre também, vá lá prestigiar a 33ª Feira do Livro de Canoas. Vai ter uma programação muito bacana, nós estaremos lá no dia 27, fazendo uma sessão de autógrafos com muita alegria. E vamos fomentar essas feiras que são muito... É a energia da cultura. Perfeito. Do positivo. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Silvio. Mais vezes aqui, acho importante nós passar para vocês toda essa coisa para cima, porque as pessoas têm que se dar conta de que elas têm que construir a sua própria vida, não depende do vizinho, da família, enfim, depende dela própria. E ela tem que entronizar dentro dela, dentro da mente dela, que ela fazendo a mesma coisa que está fazendo agora, a vida dela vai ser essa porcaria que é. Então, vamos mudar. Rápido intervalo, já voltamos.